no livro de Josué, capítulo 6, onde faremos a leitura do verso 9. Josué, capítulo 6, verso 9. Amém? Josué capítulo 6, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Mais uma vez, Josué capítulo 6, verso 9. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Você pode dizer amém? Queria que você pudesse fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Em nome de Jesus. Fala-nos ao coração nessa hora. Nós queremos, desejamos, precisamos ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, nos fala nessa hora. Não nos deixe ser insensíveis ou relutantes à doce voz do Teu Espírito. Fala-nos agora, no nome de Jesus, e você diz amém. Aleluia. Nessa jornada de desfrutar de uma vida abundante, você já deve ter notado que cada palavra que nós temos trazido aqui, ela é uma continuidade da palavra anterior. Então hoje não será diferente. E o ponto de partida para essa noite é a Arca da Aliança. Como bem sabemos, a Arca da Aliança, ela era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então a arca, ela testificava que Deus estava presente. E se Deus estava presente, certamente a vida, ela era abundante. Amém? Então, para que tenhamos uma vida abundante, nós necessariamente precisamos da presença. Não há como termos uma vida abundante sem a presença de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que você percebe ao longo dessa história de Israel, nessa busca pela terra da promessa, pela terra prometida, que a dinâmica ou a posição da arca, ela mudava em relação ao povo. Às vezes a arca ela ia adiante, às vezes a arca ela ia atrás. E isso fala sobre o relacionamento da vontade divina ou a vontade de Deus com a vontade humana ou a vontade do homem. E essa verdade nos fala sobre 3 posicionamentos espirituais que eles devem ser compreendidos e praticados nessa busca por uma vida abundante. Observe que o texto fala que os homens armados, eles iam na frente da arca. Diga comigo assim: os homens armados iam na frente da arca. E é interessante porque isso aqui nos traz um significado. E isso nos fala sobre perseverança. Diga comigo, perseverança. Note que para você desfrutar de uma vida abundante, você necessitará de perseverança. Não há como desfrutarmos de uma vida abundante sem perseverança.
Para e pensa comigo, para que serve uma arma? Uma arma, ela serve para lutar, você concorda comigo, sim ou não? Então nós devemos ser perseverantes em lutar por uma vida plena em Deus. Isso deve estar, sabe, muito vivo no seu coração. Se você deseja uma vida abundante, você deve lutar por ela. Você deve buscá-la. Você deve perseverar nessa busca. A segunda prática, ela fala sobre a arca no meio do povo. E isso fala sobre aliança. Ou seja, toda a nossa esperança por uma vida abundante, ela deve estar alicerçada em nossa aliança com o Senhor. Não é perseverança por perseverança, não é luta por luta, não é busca por busca, mas toda a nossa perseverança, todos os nossos esforços, toda a nossa luta, ela deve estar firmada no Senhor. Você pode dizer amém? Ela deve estar firmada no Senhor. Ele deve ser o nosso fundamento. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Então não é apenas querer uma vida abundante, mas é querer uma vida abundante e alicerçar essa busca nele. Não é lutar simplesmente pelas nossas próprias forças, mas é estarmos aliançados no Senhor. Se você está me entendendo, diga amém. E a terceira prática aqui fala sobre a retaguarda após a arca. E ela significa, diga comigo, vigilância. Então note, ainda que você possa ser perseverante, ainda que você possa desfrutar de uma aliança com o Senhor, e é nele que deve estar a sua perseverança, se não houver vigilância, tudo pode se perder pelo caminho. O que importa tanto, irmãos, não é como nós começamos, mas é como nós terminamos. Uns começam muito bem, mas terminam a sua trajetória de uma maneira trágica. E isso porque lhes faltou vigilância. Então, essa é uma poderosa arma de reeducação para desfrutar de uma vida abundante. Então declare comigo mais uma vez, diga: perseverança, aliança, vigilância. Outra vez, perseverança, aliança, vigilância. E sabe o que é interessante? Porque a palavra vai dizer para nós que eles assim fizeram dia a dia até se completar o ciclo da semana. E você que veio na nossa última palavra, você lembra que esse ciclo de uma semana, ela estava apontando para uma recriação, para algo novo que estava começando. Então o Senhor, ele está declarando para nós que essa perseverança, essa aliança e essa vigilância, ela deve se repetir dia após dia na nossa vida, até que nós possamos entrar na terra prometida e então desfrutar da vida abundante que só o Senhor pode nos oferecer, amém? Então olha, a caminhada de reeducação é onde onde desaprendemos comportamentos pecaminosos e então nós aprendemos ou reaprendemos a obediência. Dia a dia, volta a volta, ciclo a ciclo, é um processo. Você vai perceber que é nesse dia a dia, dia após dia, ciclo após ciclo, que você vai se desvencilhando cada vez mais até que chega um ponto que aquele pecado que antes te seduzia, que antes te enlaçava, ele já não tem mais a mesma força sobre a sua vida. Então o Senhor nos ensina isso. Agora sabe que interessante que o Senhor, ele nos dá alguns princípios que são muito preciosos nesse processo.
E o primeiro deles nós vamos encontrar aqui nessa noite, no verso número 10. Observe aí comigo. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai, então gritareis. Amém? Declare para mim assim, diga assim: a lei do silêncio. Sabe uma coisa que eu aprendi por esses dias? Declara para essa pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: olha, falar baixo não é silêncio. Silêncio é silêncio. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, olha, Josué ele trouxe uma instrução muito preciosa. Era a lei do silêncio. Entendamos que o silêncio, ela é uma poderosa arma de guerra para destruir fortalezas. Meus amados irmãos, diante de toda aquela semana, nós entendemos pela palavra que Israel fez um jejum de palavras. Eles simplesmente silenciaram. E o silêncio, ele também explica o caráter interno de uma batalha. Olha, o silêncio ele vai te proporcionar ouvir Deus e te levará ao domínio próprio e ao descanso. Você não pode ir para uma batalha, sabe, se entretendo com aquilo que pode te colocar como uma presa fácil. Você precisa estar atento, porque há um inimigo que quer destruir a sua vida. Então, o Senhor ele disse aqui para Israel por meio de Josué que ele precisava que o povo de Israel precisava ficar em silêncio, porque se eles não ficassem em silêncio, eles não ouviriam a voz de Deus. E muitas vezes é exatamente isso. O que é que acontece conosco? O que é ficar em silêncio se não calar toda e qualquer voz? E isso é um desafio para nós, porque muitas vezes existem muitas vozes que estão falando aos nossos ouvidos. E nós não conseguimos discernir a voz do Senhor. Quando nós então silenciamos, isso vai nos levar ao domínio de nós mesmos, ao domínio próprio, que por fim vai nos levar ao descanso. O silêncio ele vai te auxiliar, ele vai te conduzir no processo da vitória. O silêncio ele vai te levar ao processo do aquietamento. Não é isso que o Senhor declarou na sua palavra quando ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, amém? Para que nós possamos nos aquietar, o ambiente ele não pode ser barulhento. O ambiente ele precisa ser calmo. O ambiente ele precisa ser sereno. Ele precisa ter paz. Então o Senhor está declarando isso para nós. Muita gente para, mas poucos se aquietam. Muita gente para, mas não consegue ouvir a voz de Deus. A verdadeira grandeza da dimensão de Deus, ela só é percebida quando nós conseguimos nos aquietar. Olha o que a palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, para que você possa tomar consciência de que Ele é Deus, você precisa se aquietar. E ele declara ainda, olha: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Salmo 46, 10, amém? Então, quando nós contemplamos, a contemplação da grandeza e do poder de Deus vai te levar à vitória, amém? Muitas vezes nós, diante de tantas vozes que têm falado, nós não conseguimos mensurar a grandeza do nosso Deus. Então essas vozes começam a nos bombardear, essas vozes começam a nos perturbar, elas começam a arrancar a paz do nosso coração, a trazer ansiedade, medo, temor, e são perturbações que vão nos impedir de ver o quão grande Ele é. Então o Senhor está dizendo, olha, nesse processo, onde você está perseverando,
aonde você tem uma aliança com o Senhor, nele está alicerçada a sua perseverança, e você se mantém vigilante, você precisa caminhar em silêncio, ouvindo a voz do Senhor. E isso vai trazer para o teu coração paz e te levará a um lugar de descanso. Isso vai te levar à vitória, amém? Mas é um processo, ciclo após ciclo, até que então o sétimo dia ele possa chegar, as muralhas elas irão cair e algo novo se estabelecerá, amém? Muitas vezes esse silêncio ele precisará ser forçado, mas ele é necessário, amém? Irmãos, nós vivemos numa época onde uma disciplina espiritual chamada de disciplina da solitude, ela é um grande desafio para nós. A solitude não é solidão, mas é o ambiente onde você para tudo para você ouvir a voz do Senhor. E sabe uma das coisas que mais nos impede hoje de nós vivermos essa solitude? É esse aparelho. Você já parou para notar? Muitas vezes esse aparelho ele está roubando a voz de Deus do nosso coração. O Senhor quer ministrar ao nosso coração. O Senhor quer mostrar a sua grandeza. O Senhor quer mostrar o seu poder. Ele quer mostrar o quanto Ele é eficaz na nossa vida. Mas não há silêncio. Então as vozes que ecoam desse aparelho, elas bombardeiam a nossa alma, de forma que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós vamos então precisar forçar o silêncio, se abster propositalmente, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Lá no Salmo 139, verso 1, olha o que a palavra de Deus diz. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 139, verso 1. A palavra diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, amém? Observe que o salmista ele discerniu a importância de combater o combate da sua vida através do silêncio. A palavra precipitada, uma palavra irresponsável, ela dá materialidade ao pecado. Irmãos, usar o silêncio como arma te levará a calar a voz do medo, das circunstâncias barulhentas e da intimidação, que muitas vezes estão assombrando o nosso coração. Então olha, o Salmo 139, verso 3 agora, a palavra do Senhor diz assim: você cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Você entende que o Senhor, Ele conhece de fato toda a realidade da sua vida, sim ou não? Sim. Assim declara a sua palavra. Agora entenda que nesse processo, nos mantermos em silêncio, muitas vezes, vai ser doloroso para nós. Às vezes ficar em silêncio dói, mas é necessário. Porque olha, depois que você vence as provações das adversidades, você então vai entrar em uma outra atmosfera. Você vai entrar numa outra realidade. Você vai começar a meditar sobre a palavra de Deus. Interessante que esses dias eu ouvi algo bem interessante. Alguns que dizem assim: olha, mas eu não sei meditar. Eu acho que foi o Bill Johnson que falou isso. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem pessoas, porque a palavra diz assim, que nós devemos meditar na palavra, sim ou não? Só que alguém diz assim, mas eu não sei meditar na palavra. Quantos aqui já perderam o sono porque tinham um problema? Levanta uma de suas mãos aí. Você não conseguiu dormir. Você sabe meditar, só está meditando na coisa errada. Então, ao invés de você ficar meditando no problema,
medita na palavra. Faz sentido para você? Então pensa na grandeza, no poder de Deus, ao invés de você focar no problema. Então, em silêncio, o povo de Israel, ao invés de focar nas muralhas, eles focaram no Senhor. Quando nós focamos no Senhor, tudo muda na nossa vida, irmãos. Quando nós deixamos de enxergar o problema e enxergamos o Senhor, tudo se transforma na nossa vida. Você já parou para notar que o maior gigante que afrontou Israel, ele foi destruído com uma pedra bem pequenininha? Certamente na cabeça de ninguém passava que o gigante Golias seria destruído por um pequeno Davi com uma pequena pedra. Mas quando nós meditamos na palavra, nós vamos perceber que o gigante que muitas vezes ele nos amedronta, que ele nos afronta, ele não é nada diante daquele a quem nós servimos, amém? Então nós precisamos aprender a meditar na palavra e ouvir a voz de Deus. A essência da meditação é aprender a ouvir. Ouvir a voz de Deus. Então, em momentos como esse, onde nós estamos muitas vezes querendo nos desvencilhar daquilo que está nos prendendo, nos amarrando de viver uma vida abundante no Senhor, medita na palavra. É interessante porque os mais antigos, eles até diziam o seguinte, que era pecado você ler a Bíblia em voz baixa. E aí, eu não entendia isso porque eu era criança e diziam para mim, mas eu não sabia o que era que de fato a pessoa queria dizer com isso, até que eu pude entender, porque olha, a palavra, quando você lê ela audivelmente, essa palavra está sendo proferida sobre você mesmo e ela é poderosa, amém? E ali você vai meditando nessa palavra. Então, aprender a ouvir, parar de ouvir, para ouvir sem distorções, você precisa aprender a se calar para poder ouvir. Nós precisamos, nesse processo, calarmos essas vozes que querem roubar a palavra de Deus no nosso coração. E muitas vezes esse calar vai doer, mas ele é estratégico para quem quer vencer. Você precisa ouvir a voz de Deus, amém? Observe aí o Salmo 139, verso 4. A palavra diz assim: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Você pode dizer amém? Aqui o Salmo nos fala sobre dependência da presença de Deus. A nossa vida, ela é curta e muitas vezes incerta. Não dá para demorar muito para você ensinar a sua alma a se calar, irmão. O tempo está passando. Quanto mais rápido você aprender ensinar a sua alma a se calar, mais rápido você desfrutará de uma vida abundante. Davi, ele conversava com a sua alma. Por que estás perturbada, ó minha alma? E então ele declarou para a sua alma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, assim diz o Senhor. Então nós precisamos aprender a depender de Deus, amém? O silêncio nos faz pregar para nós mesmos. Ouvir a voz do Senhor, é aí que o seu orgulho e a sua autossuficiência, ela vai perder sentido e você vai aprender a depender do Senhor. Mais uma vez, olha o que ele diz: sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe exatamente tudo a respeito da minha vida. Então você precisa aprender a depender de Deus. Mas enquanto você estiver, envolvido com tantas vozes, a voz do Senhor, ela será só mais uma em meio a tantas outras.
Então nós precisamos aprender a depender daquele que sabe tudo a respeito da nossa vida, daquele que conhece a nossa vida toda, daquele que, quando nós nem mesmo existíamos, Ele já nos conhecia. Então, confie no Senhor, aprenda a depender do Senhor, aprenda a esperar no Senhor, amém? Observe comigo o verso de número 7, do Salmo 139. Para onde eu me irei do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Entenda uma coisa, Deus ele cumpre toda a sua palavra, amém? Toda a sua palavra. Não existe uma só palavra do Senhor que não se cumpra. Então nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança em homens, nem em nós mesmos. Nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Você pode dizer amém? Então esse processo de silenciar para ouvir a voz de Deus nos levará a depositar a nossa esperança na pessoa correta. Porque muitas vezes são a nossa própria voz que está trazendo perturbação para a nossa alma. Então nós precisamos nos reavivar, colocar a nossa esperança no Senhor, aquele que cumpre toda a sua palavra, amém? Veja o verso de número 8. Se eu subir ao céu, tu aí estás, e se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também, amém? Sabe, é interessante, irmãos, porque o silêncio, ele é libertador, é uma das maiores chaves para que nós, eu e você, possamos vencer o pecado. Tem guerra que nós só ganhamos em silêncio. Quando você controla a língua, você controla a sua ansiedade. Quando você controla a língua, você controla o seu medo. Quando você controla a sua língua, você traz toda uma sorte de bênção sobre a sua vida. Tiago vai dizer para nós que aquele que refreia a sua língua tem a capacidade de refrear todo o seu corpo. Tem poder sobre todo o seu corpo. Então entenda, quando nós aprendemos a calar, nós evitamos muito pecado. Quando nós aprendemos a calar, nós evitamos muito desgaste e muito sofrimento. Quando então chegará a hora certa de você falar? Chegará a hora certa, e essa é a hora de você gritar, amém? Mas até que você possa dar o grito, é preciso você andar em silêncio. Volta lá para Josué capítulo 6, o verso de número 10. A palavra diz: porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem farais ouvir a vossa voz, e não sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Diga assim comigo: o grito do silêncio. Sabe, a chave aqui é você discernir todo o processo. Porque entenda uma coisa, olha, o nosso silêncio, ele se transforma em oração. E isso vai trazer uma paz interior para o nosso coração. Isso vai trazer descanso para a nossa alma. O nosso coração, ele vai se alinhar ao coração de Deus. Porque entenda, quando nós estamos falando de silêncio, nós estamos falando de você silenciar para ouvir, mas ouvir a voz correta, amém? Então, quando nós fazemos isso, um poderoso ciclo ele se estabelece, porque a nossa oração ela quebra, o silêncio de Deus. Agora entenda quando eu digo isso, o silêncio de Deus ao nosso respeito. Porque não é necessariamente que Deus esteja em silêncio, mas nós não discernimos a sua voz. Nós não ouvimos a sua voz. Agora, quando então nós decidimos nos calar,
para ouvir a sua voz, então chegará o momento em que as muralhas elas cairão, amém? Entenda comigo que toda obediência ela vai carregar consigo as suas provas. Veja Josué 6,18. A palavra diz assim, olha: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais, maldito o arraial de Israel, e então você o turveis. Entenda uma coisa comigo, que a essência da obediência completa é aprender a refrear a cobiça. Nota uma coisa: se Deus não tem algo para mim, eu preciso primeiro não querer isso. Para quê? Para que eu possa então ter o meu coração tomado por aquilo que Deus tem para mim. Então a palavra de Deus ela está nos ensinando aqui, olha, nós precisamos aprender a nos desprender dos resultados, nos desprender do lucro e passarmos a servir a Deus e as pessoas de uma maneira desinteressada. Você já parou para notar que nós estamos sempre fazendo algo vislumbrando o seu resultado? Entenda uma coisa, eles virão. Então o nosso serviço ao Senhor não deve ser simplesmente para buscar o resultado, Ele virá, mas nós precisamos aprender a nos satisfazer nele em todo o processo, amém? Nós precisamos ter o nosso coração nele, e é isso que o Senhor está dizendo aqui para nós, olha, se você não aprender a refrear a cobiça no teu coração, querer somente o resultado, facilmente você esquecerá de mim. Quando você obtiver o seu resultado, facilmente você se esquecerá dele. Não é o que acontece, por exemplo, com muitos que se apegam ao Senhor e clamam ao Senhor por um emprego, e quando o emprego vem, ele logo esquece do Senhor, porque a verdade é que ele não estava aliançado com o Senhor, ele não estava perseverando na aliança, ele queria somente o resultado. Então quando o resultado veio, ele simplesmente largou o Senhor e foi embora. Então, nesse processo de uma vida abundante, nós devemos estar apegados ao Senhor. Se você está me entendendo, diga amém. Porque Ele é a própria vida abundante. A vida abundante não são coisas. Você até pode desfrutar de muitas coisas, e eu entendo que o Senhor ele tem muitos bens para derramar sobre a vida de todos nós. Mas a vida abundante, ela não está nos bens que nós podemos adquirir, mas está na presença daquele que nos abençoa com os bens, amém? Então nós precisamos de fato entender, irmãos, que a nossa obediência completa, ela vai refrear a nossa cobiça. Então é preciso voltar os olhos para o Senhor, amém? Observe agora o verso de número 22. Josué 6:22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, porque como lhes tendes jurado, assim você deve fazer. O que é que essa palavra aqui fala para nós? Olha, a nossa integridade, ela pode ser definida como compromisso, como uma fidelidade à palavra empenhada. Ela pode ser entendida como lealdade, como uma aliança. A nossa obediência, ela precisa ser completa. Uma meia obediência não vai nos levar a desfrutar uma vida abundante. A obediência ela tem que ser completa, ela tem que ser íntegra. Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele está falando sobre a prova da integridade para com Raabe. Se lembra que quando
os espias foram até Jericó e eles entraram na cidade, eles foram abrigados por Raabe. E ela disse: olha, toda Jericó está amedrontada por aquilo que tem se ouvido acerca do Deus de vocês. E nós sabemos que Ele nos destruirá. Agora, uma coisa eu te peço: preserva a mim e a minha casa. E aí aqueles espias então, eles deram uma orientação para ela. Dizemos: olha, nós vamos preservar você e a sua casa. Se vocês fizerem assim, se você fizer assim e assim, quando nós estivermos entrando na cidade, então vocês serão preservados. E significa dizer que se ela não cumprisse a risca a orientação que lhe foi dada, a sua vida, ela não seria salva. Então, Raabe, a prostituta, ela é definitivamente resgatada em virtude de uma obediência completa. Agora, o que é que isso significa para nós, irmãos? Isso significa dizer que tem muitos que obedecem parcialmente e querem uma vida abundante, querem uma vida completa. É preciso entender que o nosso Deus, Ele é inteiro, o nosso Deus, Ele é íntegro. E Ele exige de nós integridade. Nós precisamos de fato atentar para a sua palavra. Olha, nós só redimimos uma identidade prostituída a partir de uma obediência completa. O que é uma prostituição se não um relacionamento com vários? Agora, não é muitas vezes assim o nosso relacionamento com Deus? Nos relacionamos com Ele, mas ao mesmo tempo nos relacionamos com muitos outros deuses que nós mesmos criamos no nosso coração. E aqui a palavra está dizendo: olha, somente uma obediência completa que vai redimir você da sua prostituição. O Senhor, Ele não tolera que nós nos relacionemos com Ele e ao mesmo tempo nós criemos outros deuses ou outros altares na nossa vida. Se você deseja uma vida abundante, toda a sua vida deve ser dedicada a Ele, porque aliás somente Ele é quem pode nos dar uma vida abundante, ninguém mais, amém? Então nós precisamos entender essa verdade. Uma obediência completa, um coração submisso, entregue, uma rendição da vontade, uma entrega de vida sem restrições, como a sua palavra nos ensina, amando ao Senhor acima de todas as coisas, entregando ao Senhor todo o nosso coração. Agora entenda comigo, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de um programa onde você tem que fazer isso para você obter isso. Não é isso. Mas o que nós estamos falando é de uma entrega do coração para o Senhor, de um relacionamento verdadeiro e íntegro com Ele, de você se relacionar com Ele e por consequência disso você desfruta de uma vida abundante. Não é uma busca por interesse, tipo assim, eu vou me relacionar com Deus porque Ele vai me dar uma vida abundante. Não é isso. Mas eu vou me relacionar com Ele porque Ele é o amado da minha alma. É do tipo, eu não vou viver uma vida de pecado, não é porque eu tenho medo do inferno, porque aliás, a sua palavra vai dizer para nós, irmãos, que nós já fomos livres do inferno. Você pode dizer amém? Ele já fez isso por nós, lá naquela cruz do Calvário. Então eu não vou viver uma vida de pecado, porque eu amo o Senhor. Eu não vou viver uma vida de pecado porque eu entendo aquilo que Ele fez por mim na cruz, porque eu compreendo o seu sacrifício. Então nesse processo, nessa busca,
conforme nós aqui observamos, nós vamos precisar, para desfrutar disso, nos reeducarmos. Então você vai precisar ser perseverante. Ninguém vive uma vida, sabe, na presença de Deus, sem perseverança, vontade. Ninguém vai viver uma vida na presença de Deus se não estiver aliançado com Ele. E ao mesmo tempo, vigiando, para não ceder às artimanhas do inimigo. E para que isso aconteça, mais uma vez, você vai precisar calar a sua voz e tantas outras vozes, para deixar que o Senhor fale ao seu coração, para deixar que o Senhor ministre ao seu coração. É nessa hora em que nós estamos ali, olha, circulando as muralhas de Jericó, em silêncio, que nós vamos ouvir Deus falar ao nosso coração, que nós vamos começar a ser convencidos pelo Espírito Santo, onde dizendo, olha, essa prática não está correta, esse tipo de relação não está correto, e ali o Senhor vai te convencendo, e ali as muralhas vão caindo, porque olha, as muralhas, elas tiveram o ápice da sua queda no 7º dia, mas elas foram caindo dia após dia, dia após dia. É assim que você vai vencendo esses pecados que muitas vezes eles querem, sabe, chamar você. Nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus ela diz para nós. Nós vamos explorar isso na próxima série que nós vamos trazer, mas essa aqui ainda não acabou. Mas olha, a palavra de Deus ela diz assim para nós, que você que está em Cristo, você já morreu para o pecado. Você pode dizer amém? Que você é uma nova criatura. E você precisa entender isso corretamente, para que você possa desfrutar de uma vida abundante. Sabe, um dos maiores enganos que Satanás ele coloca no nosso coração e que nos leva ao pecado e consequentemente a não desfrutar de uma vida abundante, que nós temos uma natureza pecaminosa. Mas você não tem uma natureza pecaminosa. Você tinha quando você não tinha Cristo como Senhor da sua vida, amém? Porque a palavra diz assim, olha, se alguém está em Cristo, o que é que a palavra diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Aí você pensa assim, mas eu só peco porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Mentira. Aí você vai lá para Gênesis. A Bíblia diz que o Senhor ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus ele criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz que o Senhor diz assim, e eis que tudo era bom. Quando foi que a natureza pecaminosa alcançou Adão e Eva? Após o pecado, não foi antes. Você já parou para pensar nisso? Então, se eles não tinham a natureza pecaminosa, por que eles pecaram? Porque eles tinham duas coisas que nós também temos, que podem nos levar ao pecado. A primeira, o livre-arbítrio. Segunda, acreditar na mentira do diabo. Não foi assim que ele chegou e disse para Eva? Foi assim que Deus falou? E aí, antes mesmo dela comer o fruto, ela comeu a pala lá do diabo.
acreditou na mentira, escolheu, caiu no pecado. Com você não é diferente. Você nasceu de novo. Amém? Você não tem mais uma natureza pecaminosa. Agora você tem a essência dos céus em você. Logo, você só vai ceder ao pecado se você quiser e se você aceitar as mentiras do diabo. Você pode viver uma vida livre do pecado, amém? Aliás, fica de pé, foi para isso que Jesus veio. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, amém? Então, em nome de Jesus, toma essa palavra no seu coração e começa a reconfigurar. Sabe quando você vai lá e dá um reset? Sabe quando você precisa reiniciar o seu celular? Porque ele está meio bugando, eu disse, não, vou reiniciar aqui para ver se ele volta ao normal. Você precisa fazer isso aqui dentro. Você precisa assim, não, eu preciso me reeducar. Então eu preciso firmar uma aliança com o Senhor. E eu vou colocar a perseverança na frente, a vigilância atrás. Eu vou calar todas as vozes, inclusive a minha mesmo, para que eu possa ouvir a voz do Senhor. E quando você assim fizer, você pode ter a certeza que nesse dia após dia, você fazendo isso, as muralhas que muitas vezes do pecado que querem te chamar para uma vida distante de Deus, elas vão cair, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, falando ao nosso coração. Nós queremos responder a Sua voz e assumir um compromisso nessa busca pela Tua presença, que é a nossa vida abundante. Queremos então declarar em fé que nós vamos ser perseverantes na nossa busca pela Tua presença, Senhor. Que nós vamos assumir um compromisso pela busca da Tua presença. Que nós vamos nos policiar, que nós vamos nos esforçar para diariamente buscar o Senhor. Através da leitura da Tua palavra, através da oração, através da adoração, através da comunhão, nós vamos buscar o Senhor. E nós vamos nos aliançar no Senhor. Nós vamos erguer um altar ao Senhor na nossa vida, no centro do nosso ser. E nós vamos vigiar para nós não cedermos às artimanhas do nosso inimigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a meditar na Tua palavra e calar toda e qualquer voz que queira nos desviar do foco que é o Senhor. Em nome de Jesus eu quero abençoar, Senhor, a Tua igreja aqui presente. Aqueles que têm perseverado, Senhor. Aqueles que têm buscado, aqueles que têm vindo com fome, com sede, por mais do Senhor. Que eles sejam recompensados, Senhor, pela Sua presença. No nome de Jesus. Que eles aprendam a meditar na Tua palavra. E assim a Tua voz, Senhor, vai começar a gerar fé nos seus corações. Vai fortalecê-los. Até que eles possam dar o grito, Senhor, o grito da vitória. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Nos leva em paz aos nossos lares. Nos dá uma noite de paz, Senhor. Um sono reparador. Restaura as nossas forças, Senhor.
nos revigora, nos refaz. No nome de Jesus, nós te pedimos isso agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.